Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 erros que você comete e te levam ao famoso deu branco na hora da prova. Bom gente, então é isso mesmo. Hoje eu vou ensinar vocês a se livrar do famoso deu branco na hora da prova, te mostrando basicamente 3 erros que você comete que te levam a essa situação. E bom, vamos direto ao vídeo. O primeiro erro que você comete, gente, é o horário do seu estudo. É bastante importante a gente começar esse vídeo fazendo a analogia do cérebro comparando com um músculo, tá? O músculo, quanto mais você treina, mais ele cresce. Quanto mais você dá energia a ele, mais ele cresce. E pasmem, quanto mais qualificado o tempo de descanso dele, também o faz crescer. Então, o cérebro, ele precisa dessas 3 coisas. Ele precisa da energia, que seria a glicose, então você precisa sim estar bem alimentado para poder estudar. Ele precisa do descanso, e aí, bem mais do que o músculo, ele precisa sim do descanso, porque é no descanso que ele vai guardar todas as informações. E ele precisa também do treino. Sim, ele precisa do treino tanto quanto o músculo para poder guardar todas as informações. E é aí que você erra quanto ao horário do estudo. Bom, gente, eu sei que o horário do estudo ele é relativo para cada pessoa. Tem gente que realmente rende mais de madrugada, tem gente que realmente rende mais de manhã, tem gente que rende mais à tarde, tem gente que rende mais só depois da sonequinha, e isso também é comprovado por essas 3 características que eu acabei de dar ao cérebro. Mas o mais importante é que o seu horário de estudo não seja um horário que você esteja com a mente cansada, porque as pessoas que rendem mais de madrugada são as pessoas que realmente de madrugada não sentem sono e não estão com a mente cansada, porque se você estiver com a mente cansada, pode ser de manhã, de tarde, de madrugada, você não vai conseguir guardar o assunto. Então, virar noite de estudos realmente é uma falácia e realmente dá erro, tá? Você pode lembrar às vezes só na hora da prova e depois esquecer pro resto da vida. E isso é um erro muito grave, principalmente para quem está na faculdade, porque você vai precisar dessas informações depois. Então, o horário de estudo ideal é um horário que você não esteja cansado e, principalmente, não esteja com a mente saturada. Então, se você chegou da faculdade, eu, por exemplo, que estou de 7 da manhã até 5 da tarde na faculdade recebendo aula, tá? Esse período todo, eu só descanso 1 hora de almoço. O resto todo é dentro da sala de aula, recebendo conteúdo novo. Quando eu chegar em casa, se eu for direto para um livro e estudar, eu não vou conseguir guardar nada, gente. Nada, porque minha mente está saturada de tanta informação que ela recebeu durante todas essas horas que eu passei na faculdade. Então, o que é que eu faço? Eu chego, a primeira coisa que eu faço é ir para a academia, porque lá eu vou trabalhar o meu corpo e descansar a minha mente. Com isso, eu vou ter mais motivação para estudar e também vou liberar um pouquinho daquela coisinha chamada serotonina, que também ajuda bastante no cérebro na hora de estudar. Aí, quando eu chego em casa, eu janto, eu tomo meu banho, tomo banho primeiro, depois janto. E aí depois é que eu vou tirar uma sonequinha e vou estudar. Eu só consigo estudar depois de tirar uma sonequinha, porque sim, ela precisa descansar, a mente precisa descansar. Então você só vai guardar o conteúdo se a mente estiver descansada e se ela não estiver tendo uma carga muito grande, não tiver acabado de ter uma carga muito grande de conteúdo em cima dela. O segundo erro é o tempo de estudo, o tempo que você passa estudando. Gente, realmente, eu vou parecer aquelas tias chatas, mas não adianta você ver tudo em cima da hora. Sabe por quê? O cérebro, a memória, ela funciona o seguinte, ela funciona como sinapses. E o que acontece? As sinapses de guardar memória, elas podem acontecer mudando a quantidade de neurotransmissor, que é tipo um pozinho, sabe? É como se tivesse 2 potinhos e um potinho jogasse pozinho no outro potinho. E aí, de outro para outro, isso chega no cérebro. É como se fosse isso, as sinapses. E aí, um jeito de guardar a memória é o jeito mais fraco que tem, é por quantidade do pozinho, que é o neurotransmissor. Então, a quantidade do neurotransmissor é o jeito mais falho que tem de se guardar alguma coisa, que é justamente a memória rápida, a memória que no instante vai acabar, porque na próxima sinapse ela já vai vir com outra quantidade de pozinhos e pronto. Então, assim, é uma memória muito fraca. Um outro modo de se guardar é mudando a morfologia das estruturas. Desse modo, o que vai mudar é o formato dos potinhos que vai receber os neurotransmissores, entendeu? Mais ou menos isso, tá, gente? Não é exatamente isso, mas tipo, pra vocês entenderem, é mais ou menos isso. Vai mudar a forma do potinho. E essa forma, ela muda, ela fica mudada, não é igual a quantidade de pozinho que você vai jogar, que uma hora é uma quantidade, outra hora é outra. Essa forma desse potinho, ela fica mudada. Então, essa memória, ela vai ficar guardada por muitos e muitos anos e, quem sabe, até durante toda a vida. E como é que você adquire essa memória de mudança de formato? Gente, você adquire essa memória por 2 situações.
ou em um trauma, ou então em uma situação muito marcante na sua vida, que pode ser ela boa ou ruim. Isso eu tô falando memória no geral, não só estudando, tá? Ou então você vai pegar um assunto, por exemplo, e todo dia você vai olhar um pouquinho dele. É assim que é como se você estivesse pegando um martelinho e batendo nesse potinho, e aí ao longo do tempo ele vai ficar todo deformadinho da maneira que você quer. Então, gente, realmente, um erro que você comete é estudar tudo 1 ou 2 dias antes da prova. Você não vai guardar. O máximo que você consegue guardar é na quantidade do pozinho, e aí você só consegue guardar na hora que você está repassando com você mesmo ou com seu amigo. Na hora da prova vai vir branco. Então a dica é: estude todo dia um pouquinho, que com certeza você vai conseguir guardar o conteúdo. Então vamos rever as dicas. Primeiro, o horário do estudo. A mente ela tem que estar alimentada, ela tem que estar com energia, ou seja, você tem que estar alimentado. Ela tem que estar descansada e ela não pode estar saturada de assunto. A segunda dica, você tem que estudar todo dia um pouquinho. Não adianta você virar a noite anterior, porque realmente não vai conseguir guardar. Isso é provado fisiologicamente, tá, gente? Como eu tentei explicar pra vocês com a questão do pozinho e dos potinhos. E o terceiro erro, e o que eu tenho certeza que você não imagina que você faz, é que você ensina seu cérebro a errar. Isso, gente. Quando você está estudando, ao invés de você ensinar a forma certa a ele, você vai ensinar a forma errada. Vou te explicar direitinho. Quando tem um assunto que, por exemplo, eu sei disso, tudo eu sei, mas eu sei que tem uma parte daquele assunto que eu sempre travo. Gente, ao invés de você ensinar ao seu cérebro aquela parte do assunto que você sempre trava, você vai ensinar ao seu cérebro que tem uma parte do assunto que você sempre trava. Então, toda vez que aquele assunto for te cobrado, o cérebro não vai lembrar do assunto. Ele vai lembrar que tem dificuldade nesse assunto. E é por isso que não importa quantas vezes você veja aquele assunto, se você não tirar a ideia da sua cabeça que você tem dificuldade naquele assunto, você vai continuar com a mesma dificuldade naquele assunto. Como, por exemplo, acontece muito em anatomia, tem muitos nomes parecidos e você sempre confunde, por exemplo, côndilo com epicôndilo. Ao invés de você falar para o seu cérebro, meu Deus, eu sempre confundo isso, vamos lá, côndilo e epicôndilo. Eu sempre confundo, côndilo e epicôndilo. Ao invés de você fazer isso, você diz assim: olha, côndilo é isso, epicôndilo é aquilo. E aí você tira da sua cabeça a ideia de que você sempre confunde epicôndilo e côndilo e começa a colocar na sua cabeça que epicôndilo é diferente de côndilo. Você associa o epicôndilo a uma coisa que faz lembrar o que é o epicôndilo e associa o côndilo a uma coisa que lhe faz lembrar o que é o côndilo, ao invés de falar para o seu cérebro que você confunde essas duas palavras. Então, gente, quando você for estudar, nunca fale para você mesmo que você sempre tem dificuldade naquele assunto, que você sempre confunde aquelas palavras ou que você sempre acha que aquilo é aquilo, mas não é. Então, ao invés de você repetir para o seu cérebro que você tem dificuldade nisso, repita para o seu cérebro o que é isso. E assim ele vai guardar a forma certa, ao invés de guardar que você tem dificuldade naquele conteúdo. Porque quando você começa a estudar, o seu cérebro ele ativa o modo aprender. E aí ele aprende tudo que você for falar para ele. Então você não pode falar para ele que você tem dificuldade no assunto, você tem que falar para ele qual é aquele assunto. Então vamos repassar os 3 erros principais que você comete para dar o branco: o horário do estudo, quanto tempo você estuda e como você estuda. O que você ensina pro seu cérebro, gente, é aquilo que vai ficar nele. Deu pra entender? Gente, eu sei que às vezes eu me enrolo com algumas palavras e que eu tento ao máximo explicar pra vocês, mas eu sempre acabo me enrolando. Vocês sabem isso desde o meu primeiro vídeo, que é aquele que eu falei 40 minutos. E no fim, muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Mas enfim, eu espero bastante que eu tenha melhorado nesse aspecto. Eu tentei ser o mais concisa e usar as melhores palavras possíveis para poder ajudar vocês nesse quesito. Eu espero bastante que vocês tenham pegado essas 3 dicas e que nunca mais você chegue na hora da prova e dê aquele famoso branco. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero bastante que você tenha gostado. Se gostou mesmo, se essas dicas vão te servir, clica no gostei, comenta aí embaixo o que é que você achou das minhas dicas, se você quer mais vídeos de macetes assim e qual tipo de vídeo você quer que eu traga além desses. Compartilhe com seus amigos que precisam saber o que é que eles estão errando para dar aquele famoso branco e se inscreva no canal para ficar por dentro das novas dicas e também dos Med Vlogs. Tem Med Vlog toda sexta e agora a gente vai começar o 3º período, então vem comigo nessa nova aventura. Um beijo e até o próximo vídeo.